Olá, professores, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa formação de etapa, que vai abordar a questão da interdisciplinaridade, né, com foco na prática pedagógica. Antes farei aqui uma audiodescrição. Eu sou Márcia de Matos Santos, uma mulher branca, de olhos claros, cabelos loiros até a altura dos ombros, estou vestindo uma blusa lilás, atrás de mim há uma parede da cor gelo, e hoje nós temos também a presença do professor Dr. Valdir, da matemática, e também da professora de língua portuguesa, que também trabalha juntamente comigo, que sou da língua portuguesa também. Eu sou Márcia de Matos Santos, formada em letras, pedagogia e também mestrado em educação, tá bom? Então, estamos aqui. Vanuse, você pode se apresentar para nós? Olá, Márcia, muito obrigada pela parceria, obrigada por estarmos juntos aí, professor Dr. Valdir também. Bom, estamos aqui hoje, então, para, como a professora Márcia disse, para falarmos sobre uma perspectiva, uma proposta de trabalho interdisciplinar, né? Sou a professora Vanuse, sou formada em letras, sou especialista em gestão e avaliação públicas, concluindo mestrado em crítica literária, mas sou professora, não é? E trabalho há alguns anos, então, aí desde 2011, com formação de professores e produção de material de forma mais específica para o ensino médio. Eu sou uma mulher de pele levemente morena, tenho cabelos castanhos um pouco abaixo dos ombros, estou usando uma blusa preta, atrás de mim há um painel em madeira com algumas fotos. Então, professor Valdir, é com você para seguirmos a nossa discussão de hoje. Obrigado, Vanusa, obrigado, Márcia. Bom, eu sou o professor Valdir Silva e tenho acompanhado as formações em educação matemática, né, no processo aí das formações do Aprender Sempre. Eu sou uma pessoa branca, de olhos e cabelos castanhos claros, de meia idade, né, eu uso óculos, né, estou com uma camiseta manga curta hoje, né, listrada na horizontal, de cor azul listrada com branca. E estou à frente aqui da minha biblioteca, né, da minha estante aqui com livros, com material de apoio e alguns objetos, né, que nós fazemos uso no nosso dia a dia, na nossa profissão. Bom, agradecido a presença de todos vocês, agradecemos o apoio da equipe técnica. Vou pedir para que a professora Márcia apresente, né, a nossa formação, que traga à tela a nossa formação e dê início aí ao processo formativo. Márcia, a palavra é sua. Isso, e vamos agradecer aqui também rapidamente aos intérpretes de Libras, né? Que é o GR e o André, tá bom? Pode compartilhar a tela então para nós, professor, por favor? Isso, como nós estamos aqui iniciando essa formação de professores, né? Tem aqui os nomes de todos os envolvidos, né, nesse processo. Está em férias aqui no. Ah, sim, são a Márcia Santos, Valdir e a Vanucci. E hoje a etapa é ensino médio, tá bom? No tema Formação Interdisciplinar de Apoio à Prática Pedagógica. A seguir, como nós podemos acessar o caderno do Aprender Sempre, volumes 1 e 2? Nós temos o QR Code e também nós temos um link de acesso à página da EFAP, bem como a seguir nós teremos aqui o roteiros de formação de 2022 de língua portuguesa, onde vocês podem acessar pelo QR Code desde o primeiro bimestre até o quarto. Depois, a seguir, nós temos aqui também o de matemática nesse mesmo sentido, né? Podemos aqui olhar os QR Codes, é importante porque é uma dinâmica também, dada a questão do que nós fizemos durante todo o ano letivo. A seguir, nós temos aqui os objetivos, e a apresentar a organização das formações da etapa, parte 1, porque depois nós teremos a parte 2, então não esqueçam também de assistir, né, a parte 2, no tocante ao tema leitura e escrita, compromisso das diferentes áreas do conhecimento. Nós iremos também discutir sobre a interdisciplinaridade e os aspectos metodológicos, a fim de reconhecer a relevância para a leitura e a escrita nas áreas do conhecimento, e refletir a leitura como uma prática inegociável a partir de um gênero textual, tendo por base a interdisciplinaridade entre a língua portuguesa e matemática. Podemos seguir? Oi? Tá aí.
Oi, Márcia. Não, não, desculpa, caí aqui por um momento, a minha internet deu um probleminha, tá? Então, nós estamos iniciando aqui no primeiro momento, sobre essa questão, pode mudar a tela, por favor. A formação interdisciplinar de língua portuguesa e matemática, nós estamos aqui sempre pensando nesse compromisso de todas as áreas. Hoje, especificamente, será entre língua portuguesa e matemática, mas vocês sabem que poderá haver outros componentes curriculares também, né? Como matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, linguagem e também as suas tecnologias, tá? Podemos seguir. Nessa formação interdisciplinar, nesse momento, nós estamos aqui no ensino médio, a transmissão de etapa está acontecendo agora, e haverá depois a etapa 2, onde iremos fazer uma retomada muito breve dessa etapa 1, mas também aprofundando outras leituras de gêneros textuais bastante específicos pensando-se num projeto integrador. Pode seguir um pouquinho. Então, estamos aqui tratando hoje especificamente da língua portuguesa e da matemática, onde nós faremos aqui uma leitura de um texto, e por meio desse texto nós vamos tratar aqui de questões relevantes sobre o uso, né, de textos multissemióticos e multimodais, onde nós vamos tratar aqui conjuntamente com o professor Valdir e a Vanuse também, tá bom? Podemos seguir? Agora, professor, é com você mesmo. Bom, Márcia, agradecido aí pelas suas apresentações iniciais, né? Eu vou compartilhar aqui para que a gente possa ter uma interação melhor, né? E depois para que eu possa ouvir a Vanusa e a Márcia em relação a essa questão, né, do trabalho interdisciplinar, né, do trabalho relacional aí que tem todos os processos e todos os componentes curriculares. Bom, eu acho que vale, né, a gente explicar aqui por que que nós pensamos nesse trabalho, né, entre língua portuguesa e matemática, nessa formação, né? Então, é sabido que nós todos necessitamos, ora, né, da leitura escrita, ora de uma leitura visual, né, ora de um processo, né, auditivo, né, e isto falando nos discursos matemáticos, mas também nos discursos aí, nas atividades, né, e problemas do dia a dia em relação à língua portuguesa, né, nós também nos deparamos com as leituras de gráficos, as leituras de imagens, né, que estão focadas aí em planos espaciais, né, em processos onde há necessidade, né, de uma interação e uma relação com a disciplina de matemática, né? Então essas duas áreas elas se conversam o tempo todo, né? E cabe ressaltar que, né, sempre que nós estamos tratando de um processo de leitura, né, seja essa leitura textual, visual, né, que aí a visual entra a pictórica, né, a leitura de gráficos ou qualquer outro modelo de leitura, modalidade, nós estamos aqui ativando os nossos processos mentais. Então, como que, né, o nosso cérebro entende esse processo todo de leitura que nós estamos fazendo de uma atividade ou de um problema da qual nós nos deparamos? Bom, cabe lembrar que o processo ele é físico, né? Ele é mental. Se ele é mental, né? Ele se articula aqui com as sinapses, né? E com o cérebro totalmente para esse processo. Então ele se processa da seguinte forma: quando eu leio ou quando eu visualizo um problema, eu entro aqui no mundo das ideias e pensamentos, eu começo a pensar e refletir, né, e ter ideias de como esse processo está se dando. Essas ideias e pensamentos nos geram imagens mentais, né? Essas imagens mentais, elas vão nos dar acesso a uma percepção do todo, né, para que eu perceba a situação que está ocorrendo naquele trecho do texto em que eu estou lendo, ou a percepção do todo de um problema em que eu estou, né, trabalhando, ou que me deparou ali, se deparou à minha frente para que eu resolva, né? Então eu tenho essa percepção para que
a partir do momento que eu consiga perceber o todo, eu possa resgatar conceitos e conteúdos que eu aprendi anteriormente, para que esses conceitos e conteúdos sirvam de base para que eu possa traçar um plano de ação, e esse plano de ação eu possa comunicá-lo, né, por meio de uma representação. E essa representação ela pode ser escrita, visual, pictórica, né, verbal. Então, nós temos aí várias modalidades de representação, conforme o nível e a idade de cada um dos nossos estudantes, né? Então, cabe ressaltar que é um conhecimento que eles vão adquirindo, mas que nós todos, qualquer processo de atividade, de ação e reação, ao fazer uma leitura, seja ela de qual modalidade for, e uma leitura de mundo, né, nós passamos por esse processo que está intrinsecamente ligado, né, ao processo de leitura e ao processo aí de construção do conhecimento e processo de formação estruturação, né, da aprendizagem no nosso dia a dia. Vou pedir para que a Márcia e a Vanuse comente sobre esse assunto também, esse ponto também, para que a gente possa seguir na nossa formação. Isso é fundamental pensar que cada disciplina tem as suas especificidades, né? Mas que todas devem sempre incentivar a leitura. E como você falou, existe aí um processo lógico que qualquer leitor já atua na sua leitura, porque ele já tem conhecimentos prévios adquiridos, né? Porque ele convive com a sua socialidade, né? Com a questão social, da comunidade, e já traz esse conhecimento prévio. E quando ele vai estar diante de um texto, ele precisa ser mediado pelo professor para que ele possa, então, ter um outro olhar mais apurado ainda e construindo novos saberes. Então, acho que é muito importante o que você já falou, como demarcação das palavras, né, mais difíceis, trabalhar também com essas questões, vocabular, porque às vezes o entendimento do estudante não é assim tão grande, né? Então, precisa sempre se apropriar dessas questões que eu acho fundamental para um processo de leitura e de escrita posteriormente. Vamos lá, Vanuse? Então, Márcia, para fechar rapidamente este momento, só reforçar com vocês, então, que essa perspectiva aí de formação interdisciplinar, muito bem apresentada pelo professor doutor Valdir, não é? Complementada pela Márcia, diz respeito, então, a uma perspectiva que não é nova, na verdade, mas que vem sendo aí, então, reforçada pela Base Nacional Comum Curricular e também está presente nos nossos documentos curriculares, né, nos que estão em voga aí na Rede Pública Estadual de São Paulo, de modo que nós consigamos, então, desenvolver nas nossas salas de aula, desenvolver e trazer para a nossa prática pedagógica ações integradoras, de modo que o conhecimento não seja fragmentado, não é? Então, a base da aprendizagem é o contato com a linguagem, seja ela das diferentes maneiras como ela se manifesta aí nos diferentes gêneros textuais, os quais também trazem a possibilidade aí de os nossos estudantes necessitarem do raciocínio matemático para compreensão, não é? E para receber informações importantes para a formação dele. Então, é nesse sentido que nós gostaríamos de destacar aí que a nossa proposta, a nossa perspectiva de discussão aqui hoje é nesse sentido, não é, Márcia? De possibilidades, então, de não fragmentação do conhecimento, trazendo aí, então, a leitura como foco, como uma prática inegociável em todas as áreas do conhecimento. Então, vamos lá. Bom, vou trazendo aqui a nossa apresentação de volta, Márcia, Vanuse e professores, né, para que a gente possa ir aí discutindo sobre esse processo. E nesse segundo momento, né, vamos trabalhar aí, vamos refletir sobre interdisciplinaridade e aspectos metodológicos, mas eu abro aqui um momento para discussão, para que a gente possa refletir, né? Então, vou pedir aos professores para que pausem, né, o vídeo neste momento e com os seus pares e também com outras áreas do conhecimento, se for, né, possível nesse momento, né, trabalhar esse processo, né, e essa reflexão, né, de que em relação à interdisciplinaridade
interdisciplinaridade, como as diferentes áreas do conhecimento pode potencializar o trabalho pedagógico de leitura e de escrita, né? Vou fechando aqui para a gente discutir, mas já vou pegando aqui de antemão uma fala que a Márcia fez aqui no início sobre o destaque, né, de algumas palavras. Nós sempre temos orientados ao professor, né, para que nas atividades, principalmente nas atividades onde, né, haverá um conceito, né, haverá atividades novas, que o aluno possa fazer uma leitura prévia, destacar as palavras que ele não compreende, né, pesquisar essas palavras com um dicionário ou online ou dicionário físico, discutir com os seus colegas para que ele consolide esse processo, essa aquisição, né, para assim poder voltar à atividade, né, e assim trabalhar o plano de ação de solução aí com seus colegas. Eu passo a palavra aqui para que a Vanuse possa complementar e para que depois a Márcia também possa se complementar. Obrigada, Valdir, muito obrigada, colega. Então, olha, para fechar esse nosso questionamento, para sistematizar, na verdade, né, uma proposta de sistematização aí em relação a essa reflexão tão interessante, não é? Que diz respeito, então, a como as diferentes áreas do conhecimento podem potencializar o trabalho pedagógico de leitura e de escrita na sala de aula, não é? Então, aqui nós trouxemos para vocês uma sistematização no seguinte sentido: do quanto é importante reconhecer o espaço escolar como um espaço de aprendizagem, de produção, de reconstrução de conhecimento, não é? O que acontece por meio de um trabalho pedagógico articulado, pautado em um planejamento de atividades que envolvem um processo coletivo e colaborativo, então, entre as diferentes áreas do conhecimento, de modo que essa perspectiva ela seja, né, entendida aí como algo que aproxima o nosso estudante da realidade, uma vez que para lidar com problemas reais, para lidar com os problemas cotidianos da vida real, não é possível fragmentar conhecimentos, né? É preciso que nós, como pessoas, não é? Como pessoas que empregam, então, como o professor Valdir disse, todo processos cognitivos que já estão aí, não é, ao nosso redor, para resolvermos esses problemas. Então, a prática interdisciplinar, conforme é reforçada pela Base Nacional Comum Curricular e pelos nossos documentos curriculares, então, ela se aproxima aqui da nossa perspectiva de formação, principalmente por isso, porque entendemos, e também, assim como as propostas teóricas que nós temos relacionadas a essas perspectivas interdisciplinares, de que ela possibilita essa aproximação, então, maior entre o estudante e a realidade em que ele vive. Não é isso, Márcia? Sim, acho que podemos passar para outra tela, né, que nós vamos reforçar e retomar rapidamente, né, essa questão da interdisciplinaridade. Eu trago aqui uma frase da Fazenda, que aparece no livro de Thyssen, né, que ela diz que a interdisciplinaridade ela consiste em uma transformação profunda da pedagogia, um novo tipo de formação de professores e um jeito de ensinar diferente. Então, acho que é importante, né, que tenha essa tomada de consciência de tanto dos alunos quanto dos professores, para que possamos envolver nas diversas áreas do conhecimento, promover a integração entre as disciplinas e também os conteúdos, né, que são apresentados em sala de aula, propiciando, assim, o protagonismo dos estudantes. É muito importante, né, o que a Vanuse já falou sobre isso, essa questão dos estudantes também participarem desse processo, e fazendo aí conexões com as áreas do conhecimento, formando uma rede de saberes. E essas pesquisas e ações interdisciplinares potencializam aí o pensamento crítico e inovador. Podemos passar para adiante, professor. Então, nós vimos que o próprio do ensino médio, o currículo também aborda essa questão, pensando na interdisciplinaridade, referindo-se como ocorre a produção do conhecimento, a fim de organizar o trabalho didático-pedagógico, cujos temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas das áreas ditas convencionais, para que estejam presentes com todas elas. Vanuse, algo a comentar?
Não, Márcia, só aliás, brevemente reforçando então, olha que a interdisciplinaridade, não é, ela pode acontecer aí na prática por meio, então a base é a intencionalidade dessa construção coletiva e colaborativa, né? Então é preciso que haja o engajamento entre as equipes aí das unidades escolares e essa interdisciplinaridade, ela pode acontecer de diferentes maneiras, não é? Mas como sugere o nosso currículo paulista, ela pode ser feita por meio de temas, de eixos temáticos, não é? Integradores, e pela realização de projetos diversos, né, Márcia? Então, somente isso podemos seguir. Terceiro momento, nós vamos falar da leitura, né? Nós estamos falando dessa questão, pode passar, que é da questão da leitura, que é um processo inegociável, né? Por que que é inegociável? Porque não há aula sem texto, né? Independente do texto, seja ele verbal ou não verbal. Aqui nós temos, então, o grupo da USP analisa dados sobre a presença e representação feminina na mídia. E nós vimos isso no caderno da primeira à terceira série do volume 1, né, que está lá do Aprender Sempre do ensino médio. Então, veja, como tem o destaque aí, né, da manchete, que está escrito, nós estamos pensando aqui num gênero textual, que eu ainda não vou falar exatamente qual é, mas logo em seguida faremos aqui algumas perguntas. Pode passar para frente? Então, a representação, veja aqui, nós temos o título, né? Grupo da USP analisa dados sobre a presença e representação feminina na mídia. A representação de mulheres nas mídias ainda tem muito o que avançar em todo o mundo. Essa é uma das conclusões da última edição do Global Media Monitoring Project, iniciativa que analisa a presença de mulheres e as histórias contadas sobre elas nas notícias veiculadas em jornais impressos, televisão, rádio e internet, em mais de 120 países. No Brasil, diversas equipes de pesquisadores participaram desse estudo. Na verdade, é um estudo que fala que a mulher surge muito na mídia quando há uma situação de violência e não da representatividade dela socialmente, tá? Então, nessa pesquisa, trata desse assunto, que muitas vezes, por um viés não tão favorável à mulher, né? Essa pesquisa ela vai mostrar aí um olhar ainda, né, somente dos fatos não tão adequados, né, na questão aí de textos que aparecem sobre o sofrimento dessas mulheres na vida, e não tão presente como profissionais nesses sistemas midiáticos, tá bom? Não dá para fazer a leitura completa do texto, mas a gente já observou que ele tem ali introdução, desenvolvimento e conclusão. Podemos seguir, por favor? Então, esse é o texto que eu já falei para vocês, que é realizado, né, por esse conjunto, e nós vamos ter, depois de toda essa informação, se caso o Valdir achar que deva fazer essa leitura, porque tem um gráfico também que representa aí, essas mulheres são assunto quando são vítimas, né? Acho que dá para você falar a partir daí, né, Valdir? Bom, Márcia, agradecido aí pela leitura inicial, né, e posicionar os nossos colegas professores quanto, né, à temática do texto, mas como nós havíamos falado anteriormente, né, então tem momentos em que, né, a matemática ela vai se apoiar, né, se debruçar aí nos aspectos de leitura, né, seja de qual modalidade for, mas que de vez em quando, né, nós aí nós não, né? Vocês da língua portuguesa, né? Porque eu sou da matemática, também precisamos de uma leitura de gráfico, né? E é uma leitura, sim, ele é visual, né? Então, qual é o primeiro aspecto de uma leitura, né, gráfica, né? Por si só, né? O gráfico ele tem que me trazer informações que dispense uma análise, né? Que me dispense eu fazer uma análise dos dados naquele momento, né? Então percebam que a gente tem aí, né, um cabeçalho, né? A gente tem um processo, né, aqui de informações do dados, né? Dados mostram a proporção de mulheres e homens como fontes em notícias publicadas em diversas plataformas no Brasil, do GMMP. Então ele traz aqui, né, o feminino, o masculino e o feminino em azul, o masculino em cor de abóborazinho, e ele vai trazendo aqui, né, a base, né, da informação, né? Então
em print, né, jornais, rádios, TVs, internets, né, no Twitter, né, de como isso se associa. E aqui ele veio, essa foi uma opção de construção do gráfico, ele trouxe a porcentagem aqui diretamente, né, na estrutura de cada coluna, mas poderia ter vindo aqui do lado também, né, essa estrutura, né, normalmente nós colocamos também aqui do lado para que ele possa fazer a relação aqui, né, de altura com essa parte aqui de dados que ele nos traz. Então, o que que nos importa aqui da leitura do gráfico, né? É fazer a relação, né, da porcentagem específica nesse gráfico, né, ou do dado numérico que ele está trazendo para a gente, em relação ao tipo de veículo que ele está sendo processado, né? E entender que há uma diferença aqui muito grande entre as publicações, né, de mulheres em homens em todas as mídias, então por aqui a gente já começa a fazer uma inferência, né? A gente já começa a perceber a discrepância que tem em relação, né, a essas duas situações de publicação, né? Então, por aqui eu já teria que entender que há uma diferença muito grande, e aí sim, a partir do momento que eu quero aprofundar o conhecimento sobre realmente o que está acontecendo, né? Eu venho aqui para a parte escrita, né? Eu venho aqui para a parte mesmo anterior, aqui que me explique qual é o contexto, né? Por quê? Porque pelo gráfico aqui eu consigo perceber, né, que há uma diferença muito grande e que essa diferença ela é prejudicial, né? Entendemos até o momento que ela é prejudicial, né, às mulheres em relação aos homens, né? Eu vou pedir para que, se necessário, a Márcia ou a Vanusa complemente, mas que elas já vamos dando aí entrada para o próximo Isso. slide. Isso é importante mostrar que a Rojo, né, que ela faz aí o estudo sobre multiletramentos, que ela diz que o gráfico ele é uma espécie de síntese, né? O gráfico, o infográfico, uma síntese de todo um texto. Olha que interessante, né? Trabalhar sobre isso. Então, é possível, a partir de um gráfico, fazer um texto também, uma elaboração de um texto, porque, como você disse, já tem lá o título, já tem as informações, e o estudante também consegue, a partir daí, construir o seu próprio texto, né? É o que nós vamos fazer na etapa 2, que seria muito importante também que se não percam, né, que assistam também. Então, você sabe qual o gênero textual anteriormente lido, né? Então, assim, nós lemos aí uma reportagem também, uma reportagem de divulgação científica, dos estudos, dos dados coletados, né, sobre essa questão da mulher na sociedade, tá? O título que eu já li aqui para você permite fazer essas inferências, como disse o Valdir. A estrutura composicional, nós vimos, mesmo ele usa a expressão agente, tem algumas expressões mais, assim, informais, mas porque é um público voltado de modo geral, né, que pode atender jovens, inclusive leitores, né, jovens, mesmo sendo da USP, né, mas também essa questão de que é uma linguagem própria, mas ele não foge da norma padrão, ele respeita primordialmente a norma padrão também, né? Então é a linguagem predominante. E no texto, sempre com esse gráfico que já foi explicado as razões, que poderia ser outro formato, né, Valdir? Então, de certa forma, é um texto também que nos traz aí essa multissemiose, multimodalidade, que em língua portuguesa nós falamos assim, multissemiose porque é a imagem que nos representa e multimodal por conta dos elementos que são dispostos dentro do texto, tá? Então, podemos passar aqui mais adiante. Então, a análise desse título, como você já disse, né, vou passar aqui também de uma forma rápida, tem o título, tem a fonte, tem os números, tem as legendas, isso já foi falado também, podemos passar para a próxima. E aqui eu vou pedir para a Vanusi, né, fazer aqui a complementação do que é reportagem de divulgação científica. Então, vamos lá, Marcinha. Então, olha, o texto lido pela Márcia, que pode ser bastante explorado aí por, não é, em diferentes componentes, quantos elementos ele nos traz, né, Márcia, para lidar com a linguagem, para colocar os nossos estudantes nessa posição mesmo de protagonista em relação a como compreender elementos linguísticos, sejam eles verbais, não verbais, não é? Em textos verbais, não verbais ou multissemióticos.
Então, o texto que a Márcia leu e que permitiu a análise feita pelo professor Valdir em relação ao gráfico, não é? Como os gráficos sintetizaram, então, todas as ideias que foram trazidas pelo texto, temos, então, um gênero textual, reportagem de divulgação científica, não é? Em que sentido esse gênero textual se diferencia de uma reportagem que não é a de divulgação científica, não é verdade? Então, a reportagem, por ser um gênero textual do campo jornalístico midiático, não é? Ela tem os elementos estruturais de uma reportagem, ou seja, ela traz um título, uma manchete, o olho dessa reportagem, o lead em que são apresentadas todas as informações essenciais para o leitor, que respondem aquelas 6 perguntas que são fundamentais para que o leitor saiba qual é o fato que está sendo noticiado ali, né, discutido aí na reportagem, e depois o corpo dessa reportagem, que é organizada aí nos demais parágrafos, de modo, então, a detalhar as informações que estão no lead. Mas o que caracteriza essencialmente essa reportagem, que tem esses elementos estruturais, por ser, então, esse gênero textual do campo jornalístico midiático? O que a faz ser caracterizada como uma reportagem de divulgação científica? Então, o grande aspecto está aí, olha, essa reportagem chamada de divulgação científica, ela traz, então, no conteúdo aí, nas informações, dados relativos a determinadas pesquisas que foram desenvolvidas no setor científico, né, por outros cientistas. Então, assim como o artigo de divulgação científica, a reportagem que se diferencia dele por conta desses elementos estruturais, ela também tem essa finalidade de trazer esses elementos que foram conseguidos, que foram alcançados por meio de pesquisas divulgadas aí por diferentes setores científicos, de modo que essa informação se aproxime do público em geral, por trazer uma linguagem mais acessível, não é? Não que fuja da norma padrão, mas uma linguagem com termos menos técnicos e que facilite, então, o acesso dessas pesquisas por todo o público de modo geral, né? Principalmente pelo público leitor, do suporte em que esse texto do gênero textual reportagem de divulgação científica seja divulgado, né, Márcia? Então, acho que é isso. Então, o que caracteriza essencialmente essa reportagem como sendo uma de divulgação científica é esse teor, né? O fato de ela trazer essencialmente a divulgação de informações relacionadas a pesquisas científicas e, como toda reportagem, fazendo uso, então, dos elementos linguísticos, né, e semióticos que são próprios, que são característicos desse gênero textual. Isso, podemos Bastante passar? interessante para a nossa Isso. sala de aula. Nossa, fundamental, inclusive para tratar da diferença entre notícia e reportagem, né? Porque a notícia Exatamente. ela é o fato imediato e não tem muito É, aprofundamento, nem muitas imagens, né? Mas tem lá a manchete, tem o lead. Mas numa reportagem importante, aqui a gente mostra uma página, que eu acho que o estudante também precisa visualizar a página na íntegra, porque o texto tem que ser isso. lido na íntegra, né? Por isso que há mais de uma aula para se tratar desse assunto, não dá para tratar um texto tão longo em uma única aula, né? Então é devagar, trazendo ali a sensibilização, né, para que eles possam gostar de ler sobre isso. Eu acho que o tema é bastante instigante, né, para falar sobre essas questões da mulher, e o homem também pode ter esse olhar. Então, nós precisamos ver quais são os veículos do suporte que se encontram esses textos, né, ou essas divulgações de reportagens científicas, observar que esse texto é apresentado, né, na USP ou em outros veículos de comunicação, o que nós temos nessa página, por que será que está diagramada desse jeito, né? Tudo isso é muito importante, o tamanho da fonte, por que em determinado momento está maior, por que existe negritos, por que existe o itálico, tudo isso é muito fundamental, porque essa imagem está ali, meio que anuviada, né? Não é uma imagem tão nítida, tudo isso tem um porquê e uma razão de estar ali, né? Então, de certa maneira, nós podemos perceber que essa leitura não é somente do texto em si, mas sim de todos os elementos que estão em torno do texto, de todos esses elementos que nós chamamos também de hipertextos, hiperlinks, que tem direcionamento que vai para outra página. Por isso que quando o texto é digital é bacana também trabalhar, né, o hiperlink. E pronto, eu acho que dá para fazer aqui já um olhar, né, sobre os textos e como tratá-los, né? Podemos seguir, professor. E aqui
vamos fazendo nossa despedida, né? Pedindo para que vocês, professores, façam a gentileza de nos avaliar, de avaliar essa apresentação, essa formação, que é fundamental. Por isso que nós temos aqui um QR Code, nós temos também um link, né, que pode, de certa maneira, contribuir para nós quando vocês responderem lá, né, nessa formação do material do Aprender Sempre. Ficam aqui também as nossas referências que foram usadas para este trabalho. E estou encerrando, agradecendo a todos, um feliz Natal, um lindo 2023 para todos vocês, né? Estamos encerrando, mas ainda temos mais uma etapa, né? Não vamos esquecer disso. Tá bom? Pode descompartilhar. Márcia, só vou fazer um adendo aqui, né, da nossa... A gente tem um tempinho ainda que a gente pode explorar um pouquinho, Isso, podemos. né? E eu estava pensando, enquanto Vanusa e você estava trazendo aqui, eu estava pensando aqui que quando nós fazemos uma leitura visual, não só a leitura visual, mas a leitura visual mais ainda, né? O nosso processamento é de relacionamento, né? De relação. Então, nós só nos colocamos como processo, né? Quando nós relacionamos, e nós temos que ter argumentos e experiências o suficiente para relacionar, né? E a partir do relacionamento, compreender e tomar uma decisão quanto àquilo que nós estamos compreendendo. Então, eu acho que é importante que a gente traga essa discussão para os professores que, né, ao ler ou ao ter uma leitura, seja ela gráfica, visual, né, ou qual modalidade for, né, que essa nossa concepção da leitura, ela está ali relacionada àquilo que nós já vivenciamos, àquilo que nós estamos preparados para receber, né? Então, muitas vezes a gente precisa lembrar que nós saímos aí de 2 anos de pandemia, então precisamos ter um esforço maior para que a gente possa trazer para esses nossos estudantes, né, habilidades, né, de pesquisa, mas também colaboração e acolhimento para que nós consigamos com que eles possam fazer a leitura, fazer o entendimento e se posicionar criticamente quanto não somente a ler, né? Qualquer tipo de leitura ou qualquer análise que for. Passo a palavra para vocês. Aqui, bem rapidamente, eu acho também que quando se pensa num processo integrador, né, no caso, quando se faz um projeto integrador, que os estudantes participem também. É fundamental que eles escolham a temática, que eles observem, porque essa sensibilização, isso que você falou, esse acolhimento, nós vamos fazer por meio de vídeos, podemos fazer textos, levar, né, conscientizando os estudantes sobre vários assuntos que são pertinentes a eles mesmos, né? E nessa escolha, deve partir deles fazerem roteiros, né? Roteiros de como eles vão planejar todo esse processo integrador. Eu acho muito importante também, tá? Deixa a Vanusa falar aí também. É isso aí, vocês fecharam com a chave de ouro valioso aí, realmente, né, Valdir, é nesse sentido mesmo. A partir dessas relações, a gente toma essas decisões e define as nossas intencionalidades, não é, em relação aos processos pedagógicos que facilitarão e que oportunizarão aos nossos estudantes aí conquistarem conhecimentos que os conduzam, não é, como cidadãos, para que eles tenham também mais facilidade para lidar com os problemas da vida cotidiana, né? Então, a perspectiva interdisciplinar, ela abre demais os caminhos para isso, comprovadamente. Então, como dissemos, não é um estudo novo, não é um estudo recente, há muita literatura relacionada a isso, apesar de ser ainda um desafio para nós torná-la execuível, né, na prática, mas a partir da BNCC e a partir dos nossos currículos, nós temos aí uma viabilidade maior de exercitar realmente essa perspectiva que fica cada vez mais forte no sentido de trabalharmos juntos, não é? De que ninguém está sozinho e que essa interação, de que essa construção de uma rede de conhecimentos que é altamente colaborativa, ela é muito mais significativa tanto para o professor quanto para o estudante.
não é? E para quem está envolvido no processo. Então, é muito lindo, né? A gente se emociona porque é muito lindo quando a gente descobre que pode melhorar a cada tempo, que pode aprender um pouco mais a cada tempo e colocar o nosso estudante sempre no nosso foco, né? É por ele que nós fazemos o que fazemos sempre. Então, muitíssimo obrigada pela participação, agradeço extremamente a oportunidade, aos professores que nos permitiram estar com eles, né? Esses momentos são sempre bastante gratificantes para nós. Bom, eu vou aqui também agradecendo, terminando, finalizando, professores, muito agradecido pelo acompanhamento de vocês até esse momento. Vamos chegando aqui ao final da formação e vamos chegando também ao final do ano, né? Então, um bom final de ano a todos, muita energia renovada, boas festas, né? E até o próximo encontro. Márcia, passo a palavra. É isso mesmo, nós temos ainda mais um encontro. Então, nós vamos desejar de novo um Feliz Natal a todos, né? E um próximo 2023. Um abraço a todos vocês. Muito obrigada.